Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se hoje em dia vier alguém dizendo que é apóstolo de Cristo, que é apóstolo da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolo nos dias de hoje, tudo bem? Esse aqui é o quarto vídeo que eu estou dando continuidade. Os outros vídeos, venham, assistam o vídeo 1, vídeo 2, esse aqui é o 4, vai ter mais vídeos depois desse, tá ok? Eu vou dar continuidade, eu li no último Romanos 3, vou dar continuidade Romanos 4, tá ok? Vamos lá. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, não se lhe é contado a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, aqui nós vemos nesse pequeno trechinho dessa leitura, que a justiça de Deus creu em Jesus Cristo, você é justificado. Assim como Abraão. Abraão não era justo pelas obras que ele fazia. Assim como eu também, eu não sou justo pelas obras que eu faço. Eu sou justo porque Cristo me justificou. E a gente observar lá em Romanos 3, fala que Jesus Cristo é justo e justificador daqueles que têm fé nele. Ou seja, pela fé em Jesus Cristo, somos justificados. Então, não é imputado mais a nós o pecado. O pecado não existe mais. Porque o sangue de Cristo nos remiu, apagou o nosso pecado. O sangue dele nos serviu de propiciação, porque não tem mais pecado. Agora só conseguimos ver sangue, só tem sangue derramado em nós. Deus Pai não consegue ver os nossos pecados, só o sangue do seu Filho. Vamos dar continuidade a partir do 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos, Abraão foi Abraão foi imputada a fé como justiça, como, pois, lhe foi imputada estando na circuncisão ou na incircuncisão, não na circuncisão, mas sim na incircuncisão, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada, bem como fosse pai dos circuncisos, dos que não somente são circuncisão, mas também
andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Então aqui nós vemos claramente que Abraão ele foi justificado pela fé e ele recebeu o selo da circuncisão depois de ter sido justificado. Ou seja, isso abre margem para que tanto quem é judeu como quem é gentil também possa receber essa justificação pela fé, porque ele recebeu fora da circuncisão o selo da promessa, ou seja, para poder ser pai de todos os que têm fé, os que estão na mesma pisada do nosso pai Abraão, ou seja, todo aquele que anda na mesma pisada, da mesma fé de Abraão, tem a vida eterna. E muito interessante que essa mesma passagem, claro, está um pouco diferente, mas ela, assim, você lê ela, você consegue compreender do mesmo jeito que ela está em Gálatas. E a gente consegue ver uma outra muito distinta que está lá em Tiago, que muita gente fala assim, tá vendo? Tem que ter obra para poder ser salvo. Mas não, ali está falando de testemunho. Ele fala que as obras cooperaram para a fé. Mas a gente vê que está todo o tempo falando de testemunho, porque senão a palavra de Deus estaria entrando em contradição. E a palavra de Deus não pode se contradizer. Se ela se contradizer em qualquer coisa que for, em um pinguinho que seja, a palavra de Deus já não é mais válida. Então, anula qualquer validade da palavra. Então, a gente tem que entender que a palavra de Deus não pode se contradizer. Então, se a salvação é por graça, favor imerecido, sem obras, então é ponto, final. Não, mas tem que... Não, mas isso é só para gentil. Não, mas isso é só para... Não, é só para judeu. E não. Muitas vezes a gente escuta essas coisas e muitos querem dizer que só eram... Não, mas essas coisas de graça, sim, a salvação eram só para judeus. E automaticamente nós vemos que não. E nós vemos que a palavra de Deus ela vem citando o tempo todo que não há distinção, que não há diferença, que todos se extraviaram e de tudo estão sendo justificados gratuitamente pela fé. Ou seja, não há grego, não há judeu, não tem diferença. A palavra de Deus vem deixando bem claro. E esse livro é um livro escrito para judeus, que é o livro de Romanos. E a gente, no próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou pegar em Romanos 11 e dar continuidade, aonde o apóstolo Paulo vai estar falando sim sobre judeus, mas explicando para romanos, para gentios, de judeus, mas explicando para os gentios sobre os judeus. E em todo o tempo explicando do testemunho dos judeus, que em parte está cortado, mas não está cortado para sempre. O Senhor vai restabelecer de novo o seu testemunho com Israel. Aqui nós vamos encerrar esse vídeo e no próximo eu vou estar falando sobre a justificação, continuar falando da salvação somente por graça, que é o favor imerecido para todo aquele que crê. Somente a graça é isso, é a misericórdia de Deus nos alcançando. O próximo vídeo é o 5, vai ficar por conta Romanos 11, tá ok? Fiquem com Deus, amém.